Olá pessoal, meu nome é Alberto, nós vamos estar com uma disciplina de matemática, eu sou professor de matemática, e nós vamos estar até o final do ano aí com essa disciplina. E a gente vamos começar nossas aulas da seguinte forma: primeiro, tentar um pouco entender os números, que é da disciplina de matemática. A gente sabe que tem uma certa dificuldade, mas vamos tentar entender os números, como surgiram os números, né, gente? Então, esse é o nosso primeiro assunto. Números. Os números, gente, a história conta que os números surgiram, né, na Índia, né, há muito tempo atrás, e surgiu pela necessidade de se contar os bens, né, digamos assim. Então, os hindus, né, que é da Índia, eles começaram a trazer alguns símbolos, né, que os números nada mais é do que símbolos. E eles começaram a utilizar alguns símbolos para representar os números, né? A gente tinha números de 1 até 7, que eram utilizados pelos hindus, né, que é da Índia. E no decorrer do tempo, esses números eles foram aperfeiçoados pelos árabes. Então, gente, nós temos a questão do nosso sistema de numeração decimal. Ele é utilizado porque são 10 símbolos, né? Do zero, nós temos o zero, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses aqui são os 10 símbolos. Ah, mas parou no 9, certo? Aqui era utilizado para as quantidades. Como foi criado o número 0 para identificar que não tinha nada, né? Que não continha nada. Então foi utilizado o número 0. Então o número 0 ele é acrescentado depois de cada número aqui. Então, com esses números, com esses 10 símbolos, que é utilizado mundialmente, com esses 10 símbolos a gente chega os números se tornaram infinitos, né? Ou seja, a gente junta um número com o outro e vai formando os números que nós temos hoje, mas eles só são 10 no geral. Então nós temos o seguinte: o sistema de numeração, né, que hoje nós temos é o sistema de numeração decimal, que é utilizado justamente, volto a dizer, que é só por conta desses 10 símbolos que é utilizado hoje, do 0 até o 10. Os números hoje, gente, nós temos, na verdade, a gente precisa deles para tudo, né? Através desses números é o que nós temos para fazer praticamente tudo. Sem eles nós não faríamos nada. Nós temos uma situação, né, que a gente tem que, no decorrer dessas atividades, né, dos assuntos que nós vamos ver, nós vamos dar a questão desse sistema de numeração. Como eu falei para vocês, o nosso sistema, existe alguns sistemas de numeração. Quero só contar aqui uma história, alguns sistemas de numeração que nós temos. O sistema de numeração decimal, que é utilizado hoje no mundo todo, esses símbolos aqui, né, que são os 10 símbolos, os 10 números, já tem outros sistemas que não é utilizado mais até hoje, nos dias de hoje. Nós temos o sistema de numeração chinês, que nós não utilizamos aqui em nada. Nós temos um sistema de numeração egípcio, que já existiu, mas não é utilizado hoje. Nós temos um sistema de numeração maia, que também não é mais utilizado, e nós temos um sistema de numeração que ainda é utilizado, não é um sistema de numeração eu acho que todos já viram ou ouviram falar. Romano, sistema de numeração romano. Esse é um outro sistema de numeração que nós
utilizamos até hoje, né, os dias de hoje. Não muito frequente, mas nós utilizamos esse sistema de numeração. Então, nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal, né, como é que nós trabalhamos com ele, como é que nós lidamos com ele, né, no dia a dia, esse sistema de numeração decimal. E depois eu vou mostrar para vocês o sistema de numeração romano, que também são símbolos, né? São símbolos que eram utilizados no início né, quando começou a surgir os números. O sistema de numeração romano, como já disse, era utilizado na época antiga, e o que foi adquirido, né, e o que prevalece até hoje, que foi mudado, foi esse sistema de numeração que foi feito, né, utilizado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, na Europa, né? Os árabes tem na Ásia, mas foi aperfeiçoado alguns árabes que viviam na Europa. E esse sistema de numeração decimal, como a gente vem falando, então assim, é simples, como a gente tem utilizado, a gente utiliza todos os dias, do 0 até o 10, mas porém a gente tem alguns números que a gente muitas vezes acaba não prestando muita atenção, ou a gente não vê com frequência, a gente acaba meio que não entendendo. Na verdade, os números, como eu já falei, ele é uma associação, é um conjunto, né, de símbolos que vai formar os números. Nós temos, por exemplo, o número, vou botar um número aqui, 4.567. O número 4.567 é uma formação desses números, né, dos símbolos. Através desses símbolos é que a gente forma os números. Então, nós vamos ver nas próximas aulas a questão de como separar, né, como saber se é mil, se é milhar, se é milhão, que aí nós vamos entrar em ordens e classes. Então, aos poucos nós vamos entendendo, vamos tentar entender um pouco essa questão. Os números, nós temos hoje esses sistemas de numeração, nós podemos utilizar ele em diversas coisas, né? Diversas maneiras. Como nós podemos utilizar os números? Os números, nós podemos utilizar eles para indicar quantidade. Nós podemos utilizar os números para indicar quantidade. Vou apagar aqui, depois eu volto aqui para a gente escrever por extenso esses números. Mas vamos ver o uso onde a gente pode usar os números. Os números a gente pode usar, né, como eu já falei aqui, em quantidade. De que forma? Quantidade, né, como é que a gente pode utilizar o número em quantidade. A gente pode muito bem levar quantas pessoas existem dentro de cada casa, né? Na minha família existe 5 pessoas. 5 pessoas. Então eu estou utilizando a quantidade, né? Eu estou utilizando os números para indicar quantidade. Os números também, né, dentre muitos e muitos exemplos, os números também servem para indicar o que? Medida. E como a gente pode utilizar a medida? Metros, centímetros, tudo isso aí nós podemos utilizar os números, né? Então, a quantidade de pessoas, quantidade de dinheiro, quantidade de qualquer coisa, quantidade, né? É a soma ou a diminuição de qualquer coisa que nós tenhamos, né? Dinheiro. A medida, a gente pode usar a questão de metros, altura, né? Se não a altura, né? Pode ser a medida, qual a medida de um quarto, qual a medida de uma pessoa, né? Então pode ser medida na questão de altura. Nós podemos utilizar também os números para identificar uma ordem, para utilizar a ordem.
de que forma? Ordem de chegada, primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo e assim vai. Então, os números também nós podemos utilizar para indicar a ordem. Outra coisa que nós podemos utilizar o número o número para indicar um código. E esse código a gente pode utilizar hoje normal, né? A senha do celular, código, né? Senha do celular, por exemplo, a senha do celular. Então, e dentre várias outras coisas que nós podemos utilizar os números. Então, gente, na próxima aula a gente volta com o assunto seguinte. Nós vamos passar uma pequena atividadezinha para vocês fazerem sobre essa questão dos números, da utilização dos números, tá? Então, até a próxima aula.